Se tem problema a resolver, ô luar, e encontrar dificuldade, ô luar, depois das leis do universo, ô luar, Exu também faz caridade. Ô luar, ô luar, ô luar, ele é dono da rua, ô luar, quem cometeu as suas falhas, peça perdão a Salve, galera, estamos juntos aqui para mais uma edição do podcast Conversa entre Adeptos. Hoje um podcast bem recheado, com bastante participantes, bastante convidados. Vamos começar o podcast, como sempre, passando a palavra para o meu amigo e fiel escudeiro aí, PH Alves. Salve, salve, adeptos! Estamos aí em mais uma edição muito astral aí no nosso Conversa entre Adeptos, com alguns convidados interessantes. E junto com a gente, nosso inseparável irmão Emerson. Fala, pessoal, estamos aí mais um podcast pra lá de especial, né? E numa experiência única aqui conosco. E o que eu posso desejar assim é que a gente consiga aproveitar bastante, tanto quanto vocês vão aproveitar, com toda certeza. Bom, esse podcast vai ser, esse com certeza vai ser dividido em dois blocos, porque no primeiro bloco a gente vai ter a presença da mãe Gladys Camorim e do Elton, que está lá assessorando ela. Boa noite para vocês dois. Boa noite. Tem o Paulo também, que vai estar aqui na assessoria. boa noite. Ótimo. Opa! Salve, salve, Paulo! Salve. E no segundo bloco nós vamos ter a ilustre presença do seu Tranca-Ruas. E por isso que precisa de todo esse povo por causa disso. Para quem não conhece a mãe Gladys, ela apresenta, junto com o seu Tranca, um programa na rádio Toques de Aruanda, isso. Que é o programa Conversando com o seu Tranca, né? Isso. Então, para a gente seguir a ritualística do nosso podcast, a gente vai pedir para a mãe Gladys hoje fazer uma oração de abertura para firmar mesmo espiritualmente o nosso podcast. Pode ser, mãe Gladys? Pode, tudo bem. Tá com a palavra, então. Eu invoco a Deus, os seus divinos tronos, os seus tronos regentes e guardiões da lei maior e da justiça divina, sagrado Orixá Ogum, pedindo que, neste momento, toda a sua falange esteja aqui, nos protegendo, nos orientando, para que possamos fazer esse trabalho, que seja um trabalho onde ajude muitas pessoas, que precisam, às vezes, conhecer alguma coisa, às vezes um detalhe, uma palavrinha, já dá um consolo, às vezes, para quem precisa. Então, eu agradeço aos Sagrados Orixás pelas presenças das energias que aqui se encontram no momento. Amém. 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 Laroixo, salve seu Tranca-Rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, Tranca-Rua é quem chega aqui. Mãe Gladys, sempre que a gente grava um programa, e a gente já está há um ano gravando esse programa, a gente pede que os convidados se apresentem e contem um pouco da sua história, da sua trajetória naquela egrégora que fazem parte. E a sua história de vida, porque às vezes a gente passa por várias egrégoras, né? Sim, claro. Queria que a senhora falasse um pouco da sua história, contasse um pouco para quem está nos ouvindo e não conhece o programa do seu Tranca, um pouco da sua história e dessa história de como chegou nesse programa com o seu Tranca e como que chegou em todo essa novidade, vamos dizer assim, porque é algo bem diferente para quem está acostumado a ver um Exu só no terreiro, né? Hoje já não tão diferente, né? Porque depois que a gente começou também vieram outras pessoas e já tinham alguns vídeos já no YouTube, o que não tinha uma coisa assim ao vivo.
Então acho que nós só trouxemos esse ao vivo. Aí o resto veio junto e hoje já tem bastante gente fazendo esse trabalho. E então aí, mas eu comecei, a minha família é umbandista. Então eu já nasci indo no terreiro, naquela época, aqueles terreirinhos de fundo de quintal, que era pouquinha gente, era só os vizinhos. Federação era só a que tem em São Paulo, não tinha tudo que tem hoje, né? Então, assim, desde pequena eu já frequentava, ia tomar passe com preto velho, esse tipo de coisa. Aí depois, o tempo foi passando, eu tive um afastamento entre os 16 anos até os 18, eu não frequentei nada. Aos 18 anos, eu voltei para um terreiro. Só que eu ia num terreiro que era meio um bandomblé, não era uma umbanda pura. Ele era uma umbanda misturada com ritos do candomblé. E fiquei lá um bom tempo, aí eu comecei a trabalhar, incorporar, mas não tinha nenhum tipo de estudo naquela época. Era assim, o que o pai de santo fala, acabou e pronto. Né? Você não faz muita pergunta e fica quieta, é assim que tem que ser. Então, você pouco sabia, mas estava lá trabalhando, deixava na mão dos guias, né? E nesse terreiro que eu ia, mulher não podia incorporar Exu. Só incorporava pombagira, quando tinha esquerda. Não tinha também trabalho com Exu Mirim. Era só caboclo, preto velho, baiano, não tinha boiadeiro, não tinha marinheiro. E a linha de esquerda, onde as mulheres incorporavam pombagira e os homens incorporavam Exu. E eu fiquei lá um tempão. Aí uma única vez, teve que fazer um trabalho e o dirigente deixou algumas mulheres incorporar os Exus porque precisava de uma linhagem de tranca-rua para fazer aquele trabalho. E eu tinha o tranca-rua das almas, e uma outra moça que também tinha um tranca-rua, mas não era das almas, e nós incorporamos. E quando eu incorporei, muito rápido, né, a única coisa que o seu Tranca falou foi que ele ainda ia falar nos 4 cantos do mundo porque ele queria ser cavaleiro. Eu achei isso um absurdo, achei que era animismo meu, eu tô ficando louca, vou parar com tudo isso. Aquela coisa que todo médium passa, né? E nunca mais também ele voltou, porque só quem trabalhava era pombagira e as outras entidades. Aí eu saí desse terreiro, foi uma época que eu me revoltei, eu saí, eu desmanchei todos os assentamentos que eu tinha, desmanchei tudo, me desfiz de tudo, entreguei tudo na natureza, nos pontos de força. Na época nem sabia muito isso de ponto de força, mas eu fui na natureza e entreguei todos os assentamentos. E aí eu fui estudar baralho cigano, eu estudei um pouco de Wicca, eu estudei astrologia, pincelei um pouco de tarô também e fui estudar outras ciências. Fiquei um tempo longo estudando outras ciências, até que o meu professor de astrologia, ele falou assim para mim, olha, é assim, se você não trabalhar com o lado espiritual, você vai morrer no banco escutando as pessoas contar a vida delas para você. Então você decide, ou você assume um lado, ou não vai ter caminho para você. Bom, como a astrologia para mim é uma ciência exata, né? Ela não misturo a astrologia com o espiritismo, eu acho ela muito exata, muito certeira, eu até acreditei, mas não voltei não, tá? Continuei aí a minha vida. E uma amiga que uma vez falou assim para mim, vamos na casa de um amigo meu, que ele é dirigente e tal, vamos lá ver isso, aquilo. Ela fez curso de baralho cigano comigo. Eu falei, não vou, acabei indo. E fui, a primeira vez era uma gira de direita, de caboclo, tomei meu passe, escutei que eu tinha que trabalhar espiritualmente, aquela coisa que a gente escuta, né? Mas também não dei atenção. Passou mais um tempinho,
ia ter uma festa nessa casa do senhor Sete Catacumba. E eu fui convidada para ir na festa do seu Sete Catacumba. Então vou na festa do Sete Catacumba e eu fui. No meio da festa, ele perguntou se a minha calça era normal, né? Se não era uma calça que, se eu abaixasse, eu podia rasgar alguma coisa. Até achei meio assim, né? Falei, não. Tava de calça jeans. Aí ele falou, vem cá pra dentro. E eu acabei indo. Aí, tô lá olhando, ele foi pro outro canto da sala, deu uma gargalhada e falou assim, quem tem Exu incorpora agora. Mas olha, não deu meio segundo, não deu para pensar como é que incorpora Exu? Foi. Tá? Aí seu Tranca incorporou, foi lá para a moça do atabaque, pediu para cantar a música para ele, ele cantou junto. Aí o seu Sete Catacumba falou assim para ele, agora você toma conta da gira que eu vou ali tomar bebida, vou descansar, conversar com as mulheres. E o seu Tranca ficou ali. Nossa, eu fiquei com muita vergonha depois, né? O pessoal contando, nossa, ele fez isso, aquilo. Eu falei, nossa, da onde apareceu esse Exu? O que é isso, né? Porque de tudo que eu aprendi, não condizia com o trabalho dele. Foi. Bom, aí essa mesma amiga me levou para o colégio de Umbanda, onde comecei a fazer cursos no colégio, inclusive fiz o sacerdócio depois no colégio, e o seu Tranca aí, trabalhando. Aí ele conheceu uma outra pessoa que pediu para ele fazer um negócio para ele, fez um pedido, acho que era de saúde, inclusive para a irmã, uma coisa assim, e falou que se ele conseguisse, se desse tudo certo, ele ia trazer um presente para ele. E o seu Tranca é assim, ele não cobra nada, ele não faz consulta particular, ele não fala escondido no cantinho, tá? Ele não dá passe, ele não dá consulta, ele vai lá e fica falando pro povo. Ele gosta de falar ao todo e não ficar, sabe, naquela coisa, só se é uma coisa que ele vê que a pessoa precisa mesmo, ele chama para falar. Senão, ele fala no todo. Ele não tem esse negócio. E consulta particular com ele, esquece. Tá? Não tem. E se você falar, eu vou te dar uma coisa e tal, ele também não quer muito, não. Viu? Se você falar, vou te dar, ele vai te falar, me dá aí um charuto, ou me dá uma cerveja, porque eu só deixo ele tomar cerveja porque esse corpinho é meu. Você imagina, né? Ele gosta de tomar conhaque. Mas fizemos um acordo aí, porque eu trabalho muito com ele. Você imagina, eu estou há 2 anos trabalhando toda segunda-feira. Se ele tomasse conhaque, eu viraria alcoólatra hoje. Então, com o tempo, também a cerveja toda segunda-feira faria mal para mim. Então, eu fui adaptando ele e hoje ele toma água, ele toma uns 2 litros de água por programa. 2 a 4 litros, depende de como ele quer segurar o negócio, tá? Também todo mundo achou um absurdo ele tomar água e tal, mas o corpo é meu, então nós fizemos esse acordo, porque senão não daria certo, né? Aí ele começou, e aí a Rose, essa moça que ele trabalhou, que ele ajudou ela, e ela conseguiu e deu para ele um microfone de mesa. Ele ficou todo feliz, tá? Mas eu pensava, para que ele quer um microfone de mesa? Que coisa mais ridícula. Aí ela falou para ele, eu vou te dar mais uma coisa, eu vou te dar 1 hora no meu programa na rádio, que ela tem um programa cigano na rádio. E ela cedeu 1 hora do programa dela para ele. Eu falei para ela, de jeito nenhum, imagina, vão me detonar, vão me destruir a hora que alguém souber isso. Vamos, deixa para lá, vamos. Eu relutei, mas fui. Olha, assim, bombou de pergunta para ele, aquela novidade toda, né? Aí nós mudamos de rádio, que ela estava numa outra rádio, foi ela que me levou, e nós mudamos para Top Zero Anda. Na Top Zero Anda, 2 anos já de programa, aí começou mesmo, ele ficou com o programa dele, só dele, já não dividia mais com a Rose.
Aí ficou as 2 horas, né, que é o programa dele, 1 hora ele fica, 1 hora eu fico, porque não é fácil você sustentar ele incorporado sem trabalhar. Tá? Despende muita energia, porque ele não para, e ele não tá numa gira, ele não tá trabalhando. Então, não é fácil, não. Desses 2 anos não é fácil. Quando os outros, agora que ele chamou, os outros Exus para participar e tal, cada um que nunca tinha feito isso, saiu de lá acabado. Porque realmente não é fácil. Se você deixar ele muito quieto ou demorar um pouco aí, a energia ele quer ir embora. Sim. Então, sabe, é por isso que fica um monte de pessoas, porque um vai lá dar o cigarro, conversa um pouco com ele, às vezes acontece alguma coisa, porque o meu programa lá é ao vivo. Então, às vezes dá um pau no computador, ou alguma coisa sempre acontece, né? E aí ele vai ficar sem ouvir as perguntas, sem ouvir aquele barulhinho, ele quer ir embora. Então, é difícil sustentar ele na rádio. E assim foi, ele está até hoje. E ele falou que vai ser cavaleiro. Tá? Ele e que ele ia falar para o mundo todo. E realmente eu achei isso um absurdo. Achei ridículo. Falei, imagina, né? Que coisa, eu que sou louca, eu que tô. Mas realmente hoje ele faz. E aí veio o templo, né? O templo está de porta aberta desde setembro. E aquela coisa, ele tem que estar no templo sempre, porque vai muita gente da rádio. E as pessoas vão para ver como é. Elas às vezes não querem nem falar com ele, mas elas querem ver como é aquela pessoa que está lá do outro lado. Quem é esse Exu aí? Então a curiosidade maior das pessoas é essa. De ver, eu vou até lá para ver quem é esse Exu. Aí ele vai ali na beira da porteira dele, começa a falar com todo mundo, leva o El junto, começa a falar com todo mundo, e aí o pessoal fica, ninguém vai embora do meu terreno. Acaba, continua todo mundo ali. Você entendeu? O seu Tranca-Rua, ele é o meu mentor, tá? Ele é o meu trabalhador de frente. Mentor, desculpa, ele é meu guia-chefe. O meu mentor é o seu Sete Espada, o Caboclo Sete Espada, mas o seu Tranca é o meu guia-chefe. Então eu trabalho muito com ele, mas muito mesmo. E assim é a trajetória minha com ele nessa caminhada. Também uma coisa interessante que aconteceu uma vez, isso antes de abrir o templo, bem antes. Tem um rapaz que ele trabalha com pinturas mediúnicas. E eu fiquei sabendo tal, e eu queria ir. Só que não tinha mais vaga para mim. Não tinha mais. Se houvesse no outro mês, tudo bem. Senão, não teria vaga. Tá bom, né? Fazer o quê? Deixa pra lá. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, que eu vinha descendo as escadas da minha casa, falando assim, eu não quero mais saber de nada, eu não vou mais fazer nada, isso tudo é loucura da minha cabeça, eu vou parar com isso. Toca meu celular. Era do local onde ele estava. Aí a moça falou assim pra mim, olha, uma pessoa faltou, eu tenho uma vaga agora, você tem que chegar aqui agora. Eu saí correndo, passei a mão em tudo, então eu cheguei lá. Cheguei lá, não sabia como era o trabalho dele, o nome dele é Miguel Fonseca. Ele faz um trabalho de pinturas mediúnicas com o dedo, ele pinta. Ele põe um giz de cera na ponta do dedo e vai pintando. Aí ele sentou assim na minha frente, aí ele falou assim pra mim, você conhece meu trabalho? Eu falei, não. Aí ele explicou, ele falou, olha, eu olho pra pessoa, eu vejo quem está com ela, eu desenho, e a minha esposa fica lá fora, quando eu termino o desenho, ela entra e a entidade que estiver aí, o espírito, ele passa uma mensagem. Tá bom, legal. Tô sentada ali esperando ele começar. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, e ele não é assim um bandista, ele é um espiritualista. Sim. Ele falou assim pra mim, olha, tem um guardião aí atrás de você, e ele mandou dizer o seguinte, para você parar de falar que você não tem nada, que você vai largar tudo. Porque não vai. Aí eu já fiquei assim, né? Tipo, opa, como é que o cara sabe que eu falei isso quando eu desci a escada? Aí ele começou a pintar o quadro. Ele pintou o quadro todo, aí me mostrou, aí a esposa dele entra,
e aí ela psicografou. E ela não sabia, ela só olha o retrato, tá? Ninguém fala nomes ali. Ela olhou o retrato e quando ela terminou a psicografia, ela escreveu Tranca a Rua das Almas. Legal. Bacana. Até mais ou menos assim, eu não lembro direito, eu tenho guardada, mas é mais ou menos assim, que ele ainda tinha um caminho a cumprir comigo. Ele tinha esse caminho e que ele não ia abandonar o caminho dessa vez. Que ele ia me levar aonde ele queria chegar e aonde eu tinha que chegar. Tá? E aí eu trouxe, eu tenho o quadro até hoje, até não levo para o tempo, porque ele não quer. E foi essa a minha caminhada. E depois tem E disso, o Seu Tranca-Rua é porque ele é o foco aqui da conversa, né? Mas todos os guias trabalhadores, cada um a gente acaba tendo uma passagenzinha com eles. Mas o único que fala na rádio é o Seu Tranca. Ele é o único que fala na rádio. Às vezes acontece de eu trabalhar, por exemplo, sexta, sábado com ele, e na segunda fica difícil para trabalhar com ele. Aí eu pego e eu peço para a Padilha, peço para ele, tá, deixar a Padilha vir e fazer uma parte do programa. Mas ele não gosta não, tá? Vou dizer para vocês que ele não gosta não. Eu já ouvi um programa com a Padilha, é verdade. O que ele disse é o seguinte, que o dia que ele sair da Rádio Toque de Aruanda, encerra essa parte dele desse trabalho, né? De falar assim. Claro, Exu, salve Seu Tranca-Rua. Legal. E essa história dele virar cavaleiro, ele já explicou melhor. Essa história de virar cavaleiro. E engraçado que quando começou essa história de virar cavaleiro, do outro lado do Brasil, em Goiânia, as pessoas estavam escutando e a mãe Ângela, lá de Goiânia, que até conheço ela pessoalmente, fui pra lá, o Exu Meia-Noite dela falava a mesma coisa lá. Sem ela me conhecer, ela nunca fez parte do colégio. O colégio não é tão forte lá em Goiânia, então a doutrina da Umbanda Sagrada não é forte em Goiânia, mas ela o Seu Meia-Noite dela já falava que nessa encarnação aqui ele ia resolver e ia virar cavaleiro. Quando ela escutou isso no programa, ela acabou querendo conversar pessoalmente comigo. Tipo, o que é ser cavaleiro? Tá? Só que ele explica, mas ele explica muito superficial. Ele não chega no fundo da realidade do que é ser cavaleiro. Sim. Tá? Mas o negócio dele é que ele vai ser cavaleiro, então ele vai passar o que tiver de melhor e ele vai ser cavaleiro. É assim. Que ele tem meia medalha, cara. Ele falou que ele já conquistou bastante coisa, porque eu tenho bastante retorno do programa. De pessoas que, às vezes ele manda fazer uma coisinha ou outra, e elas recebem de volta o que elas pediram, né? Tem o retorno. Então, e muita gente que fica, aprendi muito, hoje eu entendo isso, entendo aquilo outro. Então ele falou que ele já é quase meio cavaleiro, mas que ele só pode virar cavaleiro quando a nossa missão aqui na Terra encerrar. Aí, se ele cumpriu bem a parte dele, ele vira cavaleiro. E o Meia-Noite lá do outro lado do Brasil fala a mesma coisa. Bacana ver isso, né? Você vê que ele tem um objetivo bem interessante, assim. Tem, ele é meio bem focado, vamos pôr assim, né? Bem focado. Muito legal, porque eu também, quando a gente conheceu o programa do Seu Tranca e ouviu as primeiras vezes, eu vi ele falar isso, né? Você chegou a ouvir ele falar que ia ser cavaleiro? Eu não sei se foi ele ou se foi você que falou no programa que ele tinha dito isso. Acho que foi você que falou, não lembro. E daí eu fiquei pensando, a gente estuda a doutrina de Umbanda Sagrada, então a gente mais ou menos entende o papel de alguns cavaleiros, né? Interessante, ele tem esse objetivo aqui trabalhando junto contigo, né? Isso é uma sintonia, é vocês dois juntos, né? Aí ele vira cavaleiro. Mas muito legal. Vai saber o que vai ser mesmo desses cavaleiros, né?
Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Mas é isso, gente. Então a história resumida é isso aí. E hoje está lá o templo, né? O Templo Sete Espadas, Templo Escola Sete Espadas, onde a gente ministra cursos, as giras são de sextas-feiras, de sábado também tem trabalho a cada 15 dias e tem o desenvolvimento, tudo em cima da doutrina da Umbanda Sagrada. Legal. Onde fica, Mãe Gladys? Pode passar o endereço? É Rua Taberoé, número 48. É em frente ao metrô Vila Prudente. Bacana. O Elton faz bastante propaganda da casa, né? É a casa dele lá. Termina, tira, você olha pra trás, quem tá lá? O Elton. Tá certo, grande Elton, é verdade. Companheiro, como disse o Tranca, ele tem companheiros. Nessa caminhada dele, ele faz companheiros. Legal. Né? O Elton já é companheiro dele. Boa, grande. É grande, você sabe o tamanho, né? Legal que Mãe Gladys, que o nosso programa, ele talvez tenha o público um pouco diferente do que o programa do Seu Tranca, porque ele atinge bastante pessoas que estudam um pouco mais de magia, estudam astrologia, cabala e não tanto Umbanda. E quando a gente divulgou que o Elton trouxe essa possibilidade pra gente, a gente divulgou que ia ter um programa com uma entidade. A maioria das pessoas não ouve o programa e estranhou muito. Como assim uma entidade vai falar? Isso é. Eu passei por isso já. Foi muito interessante, mas choveu perguntas. A gente tem mais de 30 perguntas pro Seu Tranca, com assuntos diversos, alguns mais iniciais, outros um pouco mais polêmicos, vamos dizer assim. Mas tá bom nos polêmicos, ele já sai fácil. Mas o mais engraçado foi que as pessoas acharam estranho isso, né? Ah, como assim o Exu? Porque tem aquele estigma, né? De que o Exu trabalha nas zonas negativas, que não fala muito e tal. Então o Exu falar... tem muitas pessoas aí querendo, nossa, eu quero ver, deve ser bem bacana, outras, né, o que é isso? Criticam, outros falam bem, a gente já... É que hoje a gente está fora do nosso público, né, fora da nossa área, porque nas rádios de Umbanda mesmo, hoje já tem várias pessoas que estão fazendo esse trabalho. Verdade. E ao mesmo tempo que para alguns é uma coisa diferente, para outros é uma oportunidade de ter um contato inicial com uma entidade, porque mesmo nesse grupo de pessoas que estudam magia, astrologia, enfim, tem muitas pessoas que ainda têm receio de ir no terreiro de Umbanda. Sim, principalmente da linha de esquerda de Umbanda, né? Verdade. Esse é o maior medo do povo. Teve um menino que veio conversar comigo hoje sobre o programa, pedindo umas perguntas, e ele, mas como é que a gente sabe se o terreiro é sério, se a entidade é séria, se não é um quiumba disfarçado? Então eu vejo muito essa angústia das pessoas de querem ter contato com a esquerda, mas ao mesmo tempo tem receio com a esquerda, né? Sim, eu acho que a Umbanda Sagrada, né, que foi Pai Benedito de Aruanda, que começou as psicografias com o mestre Rubens, ele trouxe mesmo, foi bem essa desmistificação da linha da esquerda. Tudo bem, ainda é um mistério muito fechado, nós ainda não temos assim amplas informações, mas eu acho que hoje o povo já entende melhor o Exu de Umbanda, entende melhor essa coisa do candomblé, o ritual do candomblé, da Umbanda, do catimbó, cada vertente tem o seu ritual, tem o seu fundamento, mas todos de raízes africanas. Uma vez me perguntaram se os orixás eram loiros. Se os orixás de Umbanda eram loiros, mas isso vem lá daquele sincretismo junto da Igreja Católica, né? Verdade. Mas os nossos orixás são negros porque eles vieram da África, é a mesma raiz, né? A Umbanda, ela tem a raiz africana. Então, os orixás são negros, iguaizinhos os do candomblé, como mostra no candomblé. Mas então, e outra coisa também que eu acho importante, assim, falar,
ou desmistificar também, é que Umbanda é Umbanda, Igreja Católica é Igreja Católica. Tá? No meu altar, por exemplo, eu não tenho santos católicos. Tá? Eu não faço o sincretismo, não tenho nada, pelo contrário, eu respeito muito qualquer religião, qualquer santo. Não, mas se a minha religião é Umbanda e a minha raiz é africana, a minha Iansã é uma imagem africana, não é uma Santa Bárbara. Tá? Então eu tiro bem, no meu altar, eu tiro bem esse sincretismo. É verdade, eu até tive a oportunidade de ver umas fotos da sua casa aí no Facebook. E eu percebi isso também. Na minha casa a gente também não utiliza imagens, fora a imagem de Oxalá, é claro. Sim, ele é o patrono, né? Sim. Tem como. A gente utiliza imagens de orixás também, não utiliza uma imagem de santo. Até porque quando a doutrina da Umbanda Sagrada também tem um pouco dessa bastante desconexão com relação a isso, né? Sim, a Umbanda Sagrada ela não tem nenhuma conexão com os santos ou a Igreja Católica, né? É verdade. É isso bem que Pai Benedito de Aruanda veio trazer. Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Mãe Gladys, eu vou lhe fazer uma pergunta. Não sei se a senhora pode responder, se não puder responder não tem problema, mas me chamou a atenção. A senhora por acaso sabe o que por onde o seu tranca passou na última encarnação dele na Terra para ter essa facilidade de falar com o público? Tem alguma relação, isso ou não? Olha, ele nunca comenta muito dessas coisas, tá? Uma vez só ele comentou muito superficial, que numa das encarnações dele, ele... Como que eu vou dizer? Era um homem que ele gostava de jogo, muito jogo, sabe? De jogar, essas coisas todas, e que ele acabou morrendo por causa de jogo. Ele vendeu a mãe, a casa, essas coisas assim, né? Sim, normal. Então, mas assim, muito superficial. Nunca ele entrou em detalhes de outras encarnações, os porquês. Não, ele nunca entrou nesses detalhes. Tá? E se perguntar para ele muda de assunto. Eu já quis lhe perguntar se você tinha alguma informação, porque eu sei que geralmente a Exu não gosta de falar muito disso, não. Ele não comenta, não. E ele não tentou avançar para os livros também, ou preferiu ficar só no microfone? Olha, você sabe que ele nunca falou nada, se falou, eu não percebi, tá? Mas ele já comentou, até tem uma menina lá no terreiro, que ela é redatora, trabalha em editora e tudo mais, mas a ideia que ele passou, tá? Não que ele fosse ditar o livro, ele passou que eu fizesse o seguinte, porque como nós conversamos com várias pessoas do Brasil, você nota que cada local tem um tipo de trabalho, um modo de ver, um tipo de ritual. Por que eu não juntava todos esses sacerdotes que eu tenho em cada estado, conversava com eles e nisso montava um livro? Legal. Tá? Então, por exemplo, que nem eu tenho um menino de Brasília, um sacerdote lá de Brasília, uma vez conversando, é muito interessante o trabalho deles. Por exemplo, um ebó que precisa tirar para uma pomagira, eles vão na porta do cabaré. Oh, legal. Aí eu falei, se eu fizer isso aqui em São Paulo, eu vou presa. Né? Na hora eu vou presa. Lá não, lá pode. Sabe? Então eu achei muito interessante essas diferenças. Tipo Goiânia, que é um estado tem muita Umbanda lá, tem muita Quimbanda, tem muito Candomblé, tem muita Jurema. A Goiânia é muito diversificado. Então tem muita história. O Sul tem muita história. Sabe? Tem linhas que aqui em São Paulo nós não trabalhamos. Se eu não me engano, é no Sul, tem uma linha de mineiros que eles trabalham, que seriam como os nossos boiadeiros aqui. Então, sabe, tem umas histórias muito interessantes. E uma vez ele comentou, por que eu não transformava todas essas histórias num livro? Para que a gente entendesse, né, um pouquinho de cada
estado, como os antigos sacerdotes pensam, como os mais novos trabalham hoje nesses locais. Interessante a ideia do seu tranca. Foi, eu interessante. Sabe que eu sou do Sul, eu moro no Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul e moro hoje no Rio Grande do Sul, né? E aqui, num terreiro bem próximo, eu tô na região da Serra, uma região colonizada por italianos, mas tem uma colonização bem índia também. E aqui nos terreiros da Serra a gente tem uma linha de bugres. Bugre, olha que interessante. E são parecidos com bem parecidos com boiadeiros mesmo, só que eles são espíritos da região mesmo, que viveram aqui na região, trouxeram esse arquétipo da região e são bem bugres mesmo. É uma mistura de índio com alguma coisa, né? É legal, porque nós aqui, por exemplo, não entendemos dessa linha, não sabemos. Sim. Então o interessante seria mesmo juntar alguns sacerdotes e eles contarem um pouco de como funciona em cada local. Então essa ideia ele já tinha dado faz tempo que ele vem falando isso. Legal, eu gostei da ideia. Gostei da ideia, eu apoio essa ideia. A verdade é que eu não tenho muito ideia de como começar isso. Acho que o maior problema aqui sou eu. Então, por essa menina, vou conversar com ela para ela dar a ideia de como começar isso. Como é que eu faço? Eu boto o sacerdote pelo Skype, a gente conversa, eu anoto, ele grava. Como transformar isso aí num livro? Verdade. Tá? Então essa ideia eu não tenho. Bom, o Conversa Entre Adeptos está aí para ajudar, né? Se os sacerdotes ouvirem e quiserem procurar a Mãe Gladys, está feito o convite, né? Porque eu não sei como montar isso aí, não tenho ideia. Mãe Gladys, a gente tá pela senhora. Quando a senhora quiser chamar o seu tranca, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, boa noite para vocês, porque agora... Boa noite, Mãe Gladys. Já a gente retorna. Cobalaroeixo! Deve ser tranca-ruas! Laroe! De Capicartola caminhar na madrugada, andalheiro da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-rua... Já chegou, seu tranca. Claro isso, seu tranca. Claro é. Agora melhor ainda. Aí, eu quero um cigarro. Calma, sem bicho, tô atendendo. Eu tô ansioso. Você já fazia tempo. Então, agora é 2 vezes o povo me ouvindo. Na segunda e hoje na terça. Então, aí, ó. Aí, isso aí, mais outro povo vai me escutar. Ih, vai ganhar mais um pedacinho. Olha, eu vou ganhar mais meia medalha. O homem tá aí já? São dois. Não é aquele moço lá. Não, é outro. É outro. Esse aí você não conhece. Não conhece esse? Essa é a primeira vez. Aí, dá boa noite aí, moço. Boa noite, Laroê, seu tranca. Eu gostei assim. Tem bastante, seu banco. 3. Tem 3 lá, tudo lugar separado. Tá ficando. Lá na outra é só um. É só um. É só um. Esse tem no sul, tem aí 2 ali em São Paulo. Mas cada um num lugar diferente, tudo em casa separado. Ainda na rádio. Tamo tudo espalhado aí. É tudo perdido esse. É tudo perdido no mundo. Perdido no mundo, seu tranca. Perdido no mundo eles. Entendeu? O que eu vou falar agora? Eu tenho uma série de perguntas, a gente vai perguntando e vamos ver se... É diferente lá da rádio, você vai fazer assim. O Elton tem uma pergunta aqui, ele vai perguntar pro senhor, ele diretamente, o senhor responde. Aí ele, se tiver alguma pergunta, vai passar, o senhor responde. E algum comentário em cima da pergunta que eles queiram complementar em cima disso. Elton, eu não sei se tu quer falar com o seu tranca, se o seu tranca quer falar alguma coisa de introdução, dizer pra ele com quem que ele tá falando, com o pessoal que vai ouvir ele, não sei se tu quer falar isso pra ele. Pode ir adiante, Peterson. Se quiser falar, pode falar. Seu tranca, o senhor tá me ouvindo? Eu tô. Seu tranca, a gente tá gravando esse programa aqui já faz algum tempo, falando sobre Umbanda e falando sobre outras coisas, e a gente fala com um público que geralmente não escuta o senhor na rádio, mas que estuda Umbanda, estuda magia, estuda astrologia, então é um povo que tenta se esclarecer, mas ainda está meio averso à esquerda da Umbanda, não conhece os Exus, não conhece o trabalho dos senhores, então até para o senhor saber com quem que vai lhe ouvir, né? Entendi. Nada mais. Foi o seguinte,
que o público que eles pegam... Sei, não é da Umbanda. São poucos, eles estudam, porém ainda tem aquela coisa de Exu vir no escuro, de Exu não falar, de Exu... Não, de primeiro eu vou falar. Pode vir na luz acesa, não tem problema pra mim, não. Desculpa branca aí, como é que é, também não tem problema nenhum, não, também. Pronto. Sou um Exu que não tem problema. O Exu evoluído. É legal você falar isso, porque todos os Exus que trabalham lá também no templo, nenhum tem problema de roupa preta, de escuro, de sentar no chão. Se puser o escuro, trabalha no escuro, se puser no claro, trabalha no claro, se puser na rua, trabalha na rua, não ia gostar. E assim pronto. Qual o problema? É verdade. Verdade. Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Bem, a primeira pergunta, seu Tranca, vem do Renes, e ele pergunta se num terreiro cruzado, né, onde tem mais trabalho de Exu, isso é da energia das pessoas que vão até lá ou é responsabilidade da energia do próprio dirigente? Então, moço, é assim. Tudo vai muito do chefe da casa, você entendeu? Que nem na minha casa. Na minha casa não é um terreiro cruzado, mas Exu trabalha bastante. Por quê? Porque eu tenho aí o meu caminho, a minha função com esse tempo, e vou seguir até o final. Mas é mais do guia-chefe do dirigente. Mais ele. Aí acaba atraindo as pessoas que também têm mais essa energia forte. E o que seria um terreiro cruzado, seu Tranca? Tem muita gente que fala de terreiro cruzado, acho que as pessoas não entendem. Esse negócio de terreiro cruzado é assim, quando trabalha meio banda, meio quimbanda, meio banda, meio... Aí fala que é terreiro cruzado. Pode falar pro seu Tranca que se ele quiser explicar um pouco da diferença da esquerda, da Umbanda e a Quimbanda, que o pessoal ainda tem muita aversão e muito medo, principalmente da Quimbanda, ainda fica muito confuso, se ele quiser falar sobre isso. Olha, o que eu posso dizer assim, tem dirigentes que trabalham na Quimbanda que são muito bons. A Quimbanda não trabalha só pro mal, isso é do médium, isso é do dirigente. Tá? Porque tem Exu batizado, tem Exu coroado dentro da Quimbanda trabalhando também. Porque eles têm esse caminho para fazer e evoluir aqueles Exu pagãos, quiumba, que vão trabalhar lá para evolução. Aqueles quiumbas que vão trabalhar lá não vão lá para matar ninguém, para destruir ninguém. Eles estão ali para evoluir. Essa é a função de um espírito em evolução. Então, tem dirigentes que trabalham muito bem na Quimbanda. Os homens lá, eles curam, eles ajudam, eles abrem caminho. Tem rituais diferentes da Umbanda? Tem rituais diferentes da Umbanda. Mas tudo vai de quem dirige a casa, porque é ele que vai pôr. Exu é neutro. Exu é tripolar. Então, é o médium que vai fazer essa energia trabalhar certo ou não trabalhar certo. Se puser para trabalhar errado, depois a gente conversa quando você passar por lá de cá. É simples, não é? Povo que complica, né? Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Os Exus que trabalham em linhas diferentes, seu Tranco, mas são linhas de planos dimensionais diferentes também, já que quando algum Exu chega em terra na incorporação irradia mais energia que os outros, existe uma diferença de planos, diferença de grau dentro da falange que causa isso? Então, na Umbanda a gente fala que é uma diferença de grau, tá? Cada falange tem seus graus e seus degraus. E aí, cada Exu vai trabalhando da sua forma, na sua evolução. Tem muita falange que tem Exu ainda, que era um Exu espadado, virou um Exu pagão e hoje está numa linha de Exu caveira. Então, ele vai aprender a trabalhar, é onde ele aprende, o médium aprende, os dois aprendem junto. Ah, então isso tem bastante, porque eu vou dizer pra vocês, tem muito espírito virando Exu. Então, tem esses espíritos que, para vocês, dizem novos dentro de uma falange. Tem? Tá? Então, eles vêm, eles vão aprender um monte de coisa. São aqueles que, às vezes, ainda fica muito arriado, porque a energia terra puxa muito. São aqueles que ainda não levantaram direito. Tá? Mas não é que eles estão aprendendo também a como trabalhar numa linha de banda ou qualquer outra que eles apareçam lá para trabalhar.
Tem muita gente que pergunta, seu Tranca, se tem como em vida se alistar para ser Exu. Não dá. A espiritualização é uma coisa que acontece, e isso demora muito. Não pensa que você morreu hoje, você vira Exu amanhã. Não é assim. Se fosse assim, eu ainda ia estar, ainda nem Exu era, ainda era aqui um bairro. Porque todo mundo tá? Não pensa que você já chega Exu. Não, você vai passar por todo o processo que é mais fácil vocês entenderem de vocês hoje, né? Quando você morre, aí você vai ainda aprender. Sempre foi assim. E vai continuar sendo sempre assim, porque essa é o processo da criação. Tá? O que acontece é o seguinte, depois do espírito já está totalmente negativado é consumido, não é tá ruim, coisa ruim, é tá consumido de todos os seus karmas, de todos os seus problemas que ele trouxe durante a vida. Aí a essência dele é aonde os tronos vão acabar sugando aquele espírito, e aquele espírito adere, é como se fosse assim, a personalidade do trono, e aí é todo mundo igual. Você vê que Tranca Rua vai trabalhando tudo igual. A gente não perde a identidade, a gente só se adapta ao trono que você está trabalhando. Então quem é vidente numa gira, você vai numa gira de caboclo de algum, todos vão ser parecidos e tá com a mesma vestimenta. Por quê? Porque a falange segue o superior. Tá? Então todos, cada um tem o seu mistério, mas a aparência vai ser igual de todos. E assim são com todas as falanges. Os preto velho vai vir tudo daquele jeitinho, com aquela calma, com aquela tranquilidade, tudo igualzinho, mas cada um com o seu mistério, com o seu entrecruzamento. Entendeu? Falei sério? Então tá bom. Larô Exu, salve seu Tranca-Rua. E tem Exu, seu Tranca, que já evoluiu a ponto de não precisar mais voltar na cabeça de nenhum médium. Cavaleiro, quero ser cavaleiro, Aí, ó, chegamos lá. Aí já não precisa mais fazer esse trabalho. Seu Tranca. Daí o senhor pode falar, ele passa para uma outra falange necessariamente, por uma outra linha de trabalho, pode ser um caboclo, daí como é que funciona? Uma vez Exu, sempre Exu, uma vez caboclo, sempre caboclo, uma vez preto velho, sempre preto velho. Exu não evolui para caboclo, caboclo não desce para Exu. Tá? Pode sim trabalhar todo mundo junto, pode, mas nós temos a nossa evolução dentro das nossas falanges, dentro da nossa linha, da onde a gente fica. Certo. Entendi. Ficou claro, né? Muito claro. E, de repente, se o Exu de um médium não sente muito bem no terreiro, ele pode tirar o médium de lá, tira o cavalo do terreiro, falar que não vai ficar. Como funciona isso? É assim, ó. Cada casa tem a sua energia, e essa energia vai atrair as pessoas que precisam aprender naquela casa. Tá? Você vê que casa, ela gira muita gente, entra muita gente, sai muita gente, entra muita gente, sai muita gente. E os que ficam até o final. Tá? Os que ficam até o final são os que eu chamo de companheiro. Tá? Agora, os que chegam e um dia se vão, é porque eles tinham alguma coisa para aprender naquela casa, e a energia da casa também tinha que aprender com eles, com a energia deles. Então, isso roda muito, né? Uma coisa que roda muito. Agora, acontece às vezes de você entrar numa casa, você achar linda e os seus guias estarem vendo o que você não vê. Aí eles vão te afastar da casa, sim. Larô Exu, salve seu Tranca-Rua. Tem uma pergunta, seu Tranca, que também é muito, muito recorrente, e quem trouxe pra gente foi o Tomás. E como que o Exu manipula a luz? Sempre dizem, olha, Exu é luz na escuridão. Como é que o Exu manipula essa luz lá no astral? É diferente do que muitos encarnados que se dizem magos, que trabalham com essa energia? O Exu foi um mago. O colégio de magos, quando a Umbanda foi idealizada pelos grandes mentores, que tudo surgiu,
muitos espíritos que são trabalhadores hoje vieram do Colégio de Magos. Lá existem vários colégios, você sabe disso, não é? Eu contar. Vai pra contar pro pessoal. Tá? Não existe. Vocês conhecem aquela frase? Vocês conhecem? Tudo que tá em cima é igual que tá embaixo. Tudo que tá embaixo é igual que tá em cima. É a mesma coisa. Tá? Então existe colégio. Todo guia espiritual é um grande mago. E os Exus são grandes magos, manipuladores dessa energia tripolar. Muito pessoal quer saber como é que esse lance Exu e magia, Exu manipula a luz, os encarnados também manipulam, qual que é a diferença? E existem mesmo esses seres que, nossa, tem magos negros que tem dragões que transformam, como é que é esse lado? Não, a energia dos dragões, ela existe. Esses seres existe uma energia para um trabalho de limpeza fantástico, um trabalho de proteção fantástico. Agora, a manipulação da luz que vocês falam de Exu, como é que eu vou explicar? Eu acho a palavra um pouco assim para entender. É como que eu vou explicar? Deixa eu pensar. Como é que eu vou traduzir isso por palavra que vocês entendam? É difícil traduzir em palavra que entendam, mas eu posso dizer assim, ó. Acho que assim vai ficar fácil. Pensa na luz como caminho. Você está aqui, né? Trevoso, tá lá. Aí, o Exu, os guardiões, todo esse povo que existe lá embaixo, vai tentar te resgatar, né? Aí essa manipulação tem todo um processo, que aí também tá pedindo demais, né? Vai com calma. Aí aquela coisa que vocês falam assim, ó, sabe aquela luz lá no fim da rua? E no túnel. Entendeu? Nós vai empurrando você pra lá, empurrando, até você chegar lá. Quando você chegar lá, vai ter outro povo pra te cuidar, pra te trabalhar. Vocês querem que for fácil, mais ou menos. E essa seria a missão do Exu? Qual que seria realmente a missão do Exu? Qual que é o papel do Exu dentro dessa hierarquia, né? Você falou que tem alguns espíritos que tem falante de caboclo, falante de preto velho, tem vários falantes. Mas o que é a missão de um Exu? O que eu faço? Sim. Quando eu não estou aqui. Também. Assim, ó. Como eu disse, tudo que está em cima é igual, né? Que está embaixo. Então existe muito. Vocês não têm ideia de como existe espíritos que estão perdidos, que vagam. E nós vamos lá. Existem batalhas, como se fossem guerras aqui de vocês. Às vezes tem algum terreiro que está sendo demandado injustamente. Nós vamos lá ajudar. Existem falanges que vão lá só tomar conta de lugares onde estão sendo atacados, onde não há o merecimento de tomar aquele ataque. Então, vai lá os Exu trabalhar. E muito mais. Ó, o que faz a tua polícia aqui? É um Exu no astral. Isso, a mesma coisa. Busca a lei. Corre pela lei certa. Isso. Legal. Interessante. Seu Tranca. Parou, Exu, salve seu tranca-rua. Seu Tranca. Uma coisa que o pessoal também não entende muito bem com relação ao trabalho dos Exus é como é que funciona em outras linhas. Por exemplo, tem Exu no Espiritismo, tem Exu na Igreja Católica. Como é que funciona o trabalho dos guardiões nessas outras egrégoras? Eles estão ali amparando também, como na Umbanda, estão protegendo, direcionando, né? Às vezes, quando aquele cara para lá e começa a falar um monte de coisa, lógico que tem um cara ali do lado dele, vai dizer que não. Tá bom, fala pra mim que não. Tá certo, pergunta pra qualquer outro Exu que vai falar a mesma coisa. Tá? Então, é assim, ó. A lei maior, todo mundo tem as suas proteções, tá? Você não é médium, você não vai ter um Exu de trabalho, mas você tem um Exu natural com você que ele tá aí, você queira ou não. Sendo você de qualquer religião. Ele está aí para quê? Para vitalizar você ou desvitalizar você, se houver necessidade. Ele está aí para te proteger de alguma coisa que você seja atacado, você sabendo ou não, ele está lá.
tá? Porque isso faz parte da lei maior. Agora, você pode não ter um eixo de trabalho assim como sou eu. Você pode não ter, você não é médico. Você não tem ali, porque ele não vai estar próximo, porque tu não é médico, não é esse teu caminho. Mas no natural, todo mundo tem. Assim como um caboclo também, né? Tem um caboclo, tem o preto velho. Sim, mas não está próximo, sim. Tem os seus protetores. Não tem toda a falange lá, 7 linhas. Mas todo ser humano vem com o seu protetor. Tem o seu protetor. E quem não é médico, nada, um Exu natural, tem. Mas aí se a pessoa ela não é média, ela não está desenvolvendo, não está trabalhando, o que ela pode fazer para poder crescer espiritualmente, desenvolver os dons espirituais? Como é que ela poderia? Tem que ela procurar os caminhos dela, né? Como é que eu vou saber? O seu caminho. Uns vão para a igreja, outros vão ser ocultistas, outros vão jogar esse negócio aí, outros vão, cada um vai seguir um caminho para a sua evolução. O ser humano está aqui para evoluir. Essa é a porta maior, né? O caminho maior, a tua evolução. Aí você vai usar dela como você quiser. O livre-arbítrio, ele existe, todo mundo respeita, principalmente do lado de cá. Aqui de vocês não respeita muito, mas aqui respeita sim. E isso é uma pergunta muito, muito comum também, seu Tranca. Que lei é essa que existe entre os Exus? Por exemplo, tem várias falanges diferentes. Consegue conviver numa boa? Tem guerra lá entre falanges? Não, quer ser mais falanges não. E nós que é bom, né? Que acham que já é Exu e quer chegar a tomar conta lá do cemitério, mas entre falanges não. Entendi. É que tem alguns livros que relatam que foi pego tal fulano, foi aprisionado não sei aonde, aí tal cavaleiro veio se resgatar, então às vezes... Isso é lá atrás, entendeu? Nós estamos aqui, ó, mais plano aqui, entendeu? Você está falando de uma outra dimensão, de um outro local. Agora aqui, ó, nesse plano, que nós vivemos junto com vocês, aqui, ó, isso não tem. Agora lá atrás é uma outra história, para. Foi um outro dia. Larô Exu, salve seu tranca-rua. Seu Tranca? Vamos lá. Você pode explicar pra gente qual é a diferença entre a entidade Exu e o Orixá Exu? Olha, extremamente. O Orixá Exu é um ser natural, um ser divino que nunca teve corpo, nunca viveu na Terra, não passa por os problemas que nós passamos, que vivemos na Terra, tá? Então, acho que a principal coisa que as pessoas têm que entender é o Orixá Exu é um ser, uma divindade, como é Inhansã, como é o Ogum, como é todos os outros orixás. Agora, Exu... foi um dia um vivo igual vocês, foi uma pessoa, teve sua vida na Terra, várias, inclusive, não só uma. Essa aí é a maior diferença. Uma pessoa, ela tenta entrar num terreiro e começar um desenvolvimento. E às vezes ela morre de medo, bloqueia, fica aquela dúvida, sou eu, sou entidade, né? O que ela pode fazer para melhorar isso? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, que até eu acho muito importante isso para o médium, é ele buscar o equilíbrio. Porque médium desequilibrado, entidade não consegue incorporar, fica difícil. Eu acho que a primeira coisa, quando o médium vai para dentro de um terreiro, ele não tem que pensar no nome da entidade, quem ele vai incorporar, essas coisas todas. A coisa acontece, tem que acontecer, ela acontece, e na sua hora certa. Então, a primeira coisa é o médium buscar o equilíbrio. Como ele vai fazer isso? Hoje tem um monte de coisa aí, tem um monte de gente que até vai lá e ajuda a pessoa a chegar nesse equilíbrio. Outra coisa, a fé. Não adianta tu entrar no terreiro só para dizer que quer ser médium. Isso é fácil. Eu quero ver você assumir o caminho de médium. Médium é médium 24 horas. Com certeza. Não é só médium 2, 3 horas que está no terreiro. Médio é médio o dia inteiro, é 24 horas. Então, tudo isso tem que ser pensado. Outra coisa que eu acho importante, a conduta. Você tem que ter uma boa conduta de vida, íntima, né? Você tem que ter o amor, aquela coisa pela pessoa para poder ajudar ela. E quando pisar no terreno, ele está com fé e amor. Senão,
Não vá. Não perca seu tempo e não perca o tempo dos outros que estão ali. Se tu ainda não no terreiro, tu quer seguir uma casa, vai com fé, vai com amor. Por isso que antes tu tem que ver bem se ali é teu lugar, como é a conduta das pessoas, como é que aquela casa funciona. Aí tu fica. Se não, vai embora. E não seja médium, vai ser outra coisa. É a dedicação também, né, Sutra? Agora, essa parte do... eu tô vendo tudo, isso todo mundo passa por isso no começo. Não dá para uma entidade chegar e já invadir a sua aura e tirar você do... Não dá. Esse corpo aí tem um espírito aí dentro que mora aí nessa casa e ele manda nesse corpo. Então, essa união de aura, essa coisa, é uma coisa que demora. Por isso que, às vezes, tem gente que tem maior facilidade, tem uns que tem mais dificuldade. Mas o tempo, a experiência e a prática vai fazer com que o médium se torne um bom médium. Aí não pode esquecer dos banhos, das firmezas, né? Todas essas coisas que tem que fazer. A Umbanda é ritualística, então você tem que cumprir as regras para poder entrar e trabalhar. E no caso do senhor em específico, né, veio trabalhar na Umbanda, escolheu o médium, foi escolhido. Por que essa história? Assim, ela contou um pouco da história dela, como ela chegou, o senhor veio a primeira vez, depois continuou ouvindo. Como é que funciona essa coisa do espírito com o médium numa missão? Né? Como o médium escolheu isso antes de vir? Como é que é isso? Então, todo mundo escolhe o que vai fazer antes. Depois chegar aqui, todo mundo muda de ideia, né? Não é bem assim, eu não me lembro disso. Como disse o Sete, que todo mundo veio, assinou o contrato e esqueceu de ler a linha pequena no final dele. Pô, então, ó, tem muitos espíritos afins. Geralmente, os seus guardiões, a maioria, mais que os guardiões, que é mais terreno, são espíritos afins. Ou algum conhecido seu, ou alguém que precisa te ajudar, ou alguém que você, uma hora, precisa ajudar também, aquele espírito. Então, tem muita afinidade. Existe essa coisa de afinidade. Mas, assim, eu não passo para... Não existe hereditariedade, existe afinidade. Se o meu cavalo morrer hoje, eu não vou procurar nele. E ele vai seguir a minha caminhada, interrompeu a minha caminhada. Quando meu cavalo ficar louco, vai lá e se joga no meio da rua. Morre. E aí o senhor volta com ele na próxima? Aí eu vou ter que esperar esse espírito passar por todo o processo de entendimento, o processo de falar, eu quero voltar e eu vou fazer, porque é o espírito que escolhe que voltar, ninguém obriga ele a voltar. Lá não se obriga a nada. O livre-arbítrio é extremamente respeitado. Aí ele falou, eu vou voltar então agora é a hora, tá? Não vou eu, né? Perdi a chance de cavaleiro, perdi tudo. Aí lembra de novo todo esse trabalho de novo. No caso do seu espírito, ele fala que não quer voltar. Aí entra nesse processo já para, se ele quiser... Não, se ele falar, não quero voltar agora, ele não volta. Mas vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a voltar, né? Ele por ele mesmo, né? Na criação, você faz tudo de vontade. Você não faz forçado. Então você sabe quando é sua hora de voltar para a Terra e cumprir o resto de alguma missão que você tem que cumprir. Ou às vezes você não vem cumprir uma missão, você vem para direcionar pessoas, você vem para ajudar. Você pensa que esses grandes homens que descobriram essas coisas eram o quê? Grandes espíritos que estavam lá já vieram para ajudar a humanidade. Existem os espíritos que vêm só para ajudar a humanidade. Aquele Messias ele veio para ajudar a humanidade. E com ele, como eu já disse uma vez, vieram milhões de guardiões com ele. Porque senão, o ser humano aqui ia desviar o caminho dele e ele também assumiu a carne. Então ele não podia ser desviado do caminho dele. Então foi uma rebuliço lá embaixo. Para todo mundo encaminhá-lo para que ele cumprisse a missão que ele tinha que cumprir. Então os guardiões, ei, gente velha, tem tempo. Se a pessoa escolhesse, se de repente não escolhe, fala assim, nossa, eu quero desenvolver espiritualmente e tal, mas não senti afinidade com a Umbanda, vou pro hinduísmo. Mas ele veio, é uma falange de Exu, é um Exu natural. Como que ele vai trabalhar lá no hinduísmo? Hoje vai ficar ali. Aí mudam-se os nomes, mas as energias, meu amigo,
se manipulam e acabam sendo assim. Melhor que tranca a rua das almas, não há Alaroeixo, Amojubá. Melhor que tranca a rua das almas, não há. Seu Tranca, aproveitar que nada melhor que o próprio Seu Tranca dizer isso. Tem muito mistério, até mesmo um mito que ronda a cabeça de muitas pessoas, que todo mundo diz, né? Algumas pessoas dizem que por o Exu manipular ou usar o charuto ou cachaça, ele acaba sendo considerado um espírito evoluído. Mas na verdade não é isso. Pode explicar isso pra gente, Seu Tranca? Assim, ó. Qualquer líquido e qualquer fumaça a gente pode manipular. Qualquer ar, qualquer fogo, certo? Aí, se você me der água, eu manipulo a água. Vai que o médium não pode beber. E pra que o Exu vai beber? Quando ele toma aquele golinho, quando eu falo beber, não é virar o vidro. Quando ele toma aquele golinho, o médium tá ali, existe um corpo. Quando o espírito tá incorporado, a dimensão é menor, tá? Então, por isso que nunca tem um caboclo sozinho, um Exu sozinho, alguém sozinho. Por quê? Porque quando você acoplou aqui na aura, você perdeu um pouco da sua visão espiritual total. Então, ele usa do golinho da pinga, às vezes, ele pede para a pessoa beber a pinga. Você sabe o que ele faz com aquela pinga? É como aquela máquina que vocês têm aqui. Ultrassom. Que vê por dentro. Ultrassom. Aquela bebida vai direto no órgão que está doente. E aí dá pra gente ver. Aí eu vou falar pra você, vai no médico que esse lado aqui não tá bom. Aí tu vai lá no médico, tu vai descobrir que tem um problema. Limpa o físico do médium enquanto ele tá trabalhando com você e tá pegando a tua carne. Então você já vai tomando um golinho ali, você já vai limpando também o médium. E você manipula ela também para limpeza da pessoa. Às vezes você joga um pouco no pé, porque você está descarregando ali, porque o Exu trabalha muito com a energia terra e com esse chakra básico. Então você já está descarregando. O Exu não joga pinga na cabeça de ninguém. Você joga pinga, você inverte o eixo do cara. Daí a fumaça, é a defumação ali, no ato, na hora. Aí o médium não pode fumar. Tá bom, você bota ali o negocinho ali e o Exu deixa o charuto queimando. Ele tá usando a fumaça do mesmo jeito. Então, se você me der ou você não me der, não me importa, eu vou fazer acontecer. É assim que funciona. Me dê água, me dê o que você quiser. A gente faz funcionar. É importante saber disso mesmo. Laroeixo, salve seu tranca-rua. Tem uma pergunta aqui, ô seu Tranca. Tem várias perguntas a respeito de Quimbanda, depois a gente fala disso. Muitas. Eu sou Exu de Umbanda. Então. Boa. É capaz do médium ver as vidas passadas dos seus guias, saber a origem do guia, saber a origem dele mesmo, ver as relações que tem com esse guia e ele? Como que funciona isso? É só se o guia der uma vacilada, senão não. Você tranca. E o senhor falou do trabalho dos Exus com seus guias, os guardiões, seus guias com o médium no físico e no desencargo, em todo esse processo. E quando o médium dorme, que ele se projeta para o astral, o seu Exu trabalha junto com ele no astral, leva ele para usar a energia do médium para alguma coisa no astral? O guardião geralmente está sempre ali. Tá? Para ajudar, às vezes o espírito vai fazer alguma coisa, sempre tem que ir um guardião junto, porque senão tu vai voltar acabado, destruído. Tem que ir junto. Alguém tem que ir junto. E que conselho o senhor dá para quem quer fazer viagem astral? Invoque sempre alguém maior que você. Se você chama de Exu, se você chama de Mestre, não sei como você chama, mas invoca alguém, porque senão tu volta torto. Não te faz não. Pode botar uns caras por aí que dá uma surra, você volta. Já acordou aquele dia que dói tudo? Aí então, vai sozinho. Aí não chama direito, o outro não vai falar, não deixa ele só para ele aprender.
Aí volta lá, quebrado, doído, o espírito volta correndo, entra de qualquer jeito. É confusão. Então, sempre que você for fazer esse negócio aí, chama teu, sei lá quem, mas chama alguém. Não vá sozinho. Seu Tranca, tem muita gente que vai escutar o senhor nesse programa que também pratica outras formas de magia, como a magia antiga cerimonial, aquela europeia. E essas pessoas às vezes desconsideram a proteção dos seus guardiões e acham que eles conseguem com o círculo mágico se virar sozinho. O que o senhor tem para dizer para esse pessoal? Eu quero dizer o seguinte, quem está dentro do círculo mágico, ele abriu o portal, tem guardião olhando. Você queira ou não, como que eu vou explicar? É uma coisa natural, entendeu? É natural. Foi trabalhar com não nascido, com nascido, com o que você quiser. Sempre vai ter um guardião. Ele sempre vai estar ali. Por quê? Porque é a função dele. Guardião é a função dele. Então ele faz a dele. Você não quer fazer a tua, você não faz. Mas a dele tá ali. Depois ele tem que se explicar. Por que você deixou lá aquele espírito que você falou que ia proteger? Aí como é que você explica? Então ele tá sempre aí. Se você não usar dele, não tem problema. Mas ele tá sempre aí. Certo. Duas perguntas assim muito relacionadas, seu Tranca. Carregar os pontos riscados do Exu no dia a dia pode causar algum problema? E se de repente começar a acender vela dentro de casa pedindo para Exu, fazendo isso recorrentemente, não pode atrair outro tipo de energia? Pode. Não se acende vela para Exu dentro de casa. Exu é rua. Mas você tá vendo como eu já sei tudo por causa do outro programa. Mas eu não tenho lugar na minha casa. Então tu vai por lá e já sei, já escutei isso, já até aprendi. Tem um lugar que chama sacada. Lavanderia também tem hora que eu não vejo sacada. Eu aprendi isso com muito tempo de programa. Aí tu vai lá perto da janela onde bate a luz da rua, tu vai pôr ali. Não vai pôr na sala, no quarto, vai pôr lá. Vai pedir licença porque tu não tem outro lugar. Então tu põe lá. Agora, se tu tem lugar, tu vai pôr lá fora, porque lugar de Exu é rua. Não dentro de casa. Porque não, como que eu vou te explicar? Não funciona a energia. Você vai acender uma vela pra mim aqui, eu vou ficar olhando pra vela agora. Não vou fazer nada. É lá fora que eu trabalho, é lá fora que eu vou buscar o que tu quer. Agora, pra que tu vai andar com o ponto do Exu no bolso? Proteção, sei lá. Não, tem tanta coisa que pode ser proteção. Por exemplo, né? Usar o ponto do Exu. Não. Você pode ter essas coisinhas que eles têm, mas tu não vai pôr o ponto do Exu. Tu vai pôr um simbolismo. Tem tanto simbolismo na Umbanda e em todos os lugares. Mandala. Um simbolismo. Hoje que é moda é o tridente, né? A tripular. Todo mundo anda de tridente, todo mundo quer ser Exu. Virou bom, eles acham que é bom, mas não é bem assim. Mas eu não aconselho a ninguém ficar andando com ponto de Exu pra cima, assim, pra baixo, pra rua, pra lá e pra cá. É o pessoal que tatua, inclusive, o ponto, né? Tem gente que tatua. Então, você pode fazer isso, riscar no corpo, mas outra coisa, não o ponto específico. O ponto é a identidade do guia que trabalha com você. Ali tá todos os meus mistérios e os meus segredos. Se você ficar andando com ele aí pela rua, vem um mais malandro que tu, pega aquilo, aí você se ferra. E ferra o Exu junto. Ferra o Exu junto, né? Verdade. Entendeu? Então, põe outra coisa, fala pro Exu, risca aí alguma coisa que simbolize você. Ele vai riscar uma outra coisa e não o ponto dele. Larô Exu, salve seu tranca-rua. Tem uma pergunta falando sobre desenvolvimento, né? Aqui, sobre o desenvolvimento do médium. Né? O pessoal fala que começar os trabalhos com Exu não é muito bom, já que pode acontecer de Exu não dar passagem na cabeça do médium para outras entidades. Mas por que não dá passagem? Eu dou. Não existe essas coisas. Sabe, tem muita história aí nesse mundo.
Por que o Exu não vai dar passagem? Vai ficar só ele trabalhando? Não, também não dá de o que fazer lá fora. Tá aqui no corpo toda hora. Então deixa o caboclo trabalhar. Não tem isso. Exu doutrinar, médium doutrinar, tudo vai bem. Trabalho 100%. Trabalho sério, bonito. Como é que fala? Redondo. Eu sou muito coisa nova. Ó, vocês têm uma ideia, seu tranca toma cerveja na latinha. Olha. Eu gosto de segurar o copo. É na latinha. Eu ensinei ele a segurar a latinha, ele segura a latinha e ele já revolucionou muitos Exus tomando na latinha. Tem bastante já que toma na latinha. Agora a moda PH dos Exus, eles querem experimentar Red Bull. Que eu falei com um Exu que... Aí ele falou que quer uma asa, mas preto e vermelho. Explica pra nós que a gente não entende bem o que é, né? Mas aí a gente fala, quero ver. Quero ver como funciona a coisa. Tem que testar, né? Vamos ver. Tem que saber. É verdade. Seu Tranga, tem gente que fala assim, ó, quando é deixado um trabalho na encruzilhada e alguma criança vai lá e mexe sem saber do que se trata, aquele para quem foi oferecido aquele trabalho pode achar ruim fazer alguma coisa e ir lá cobrar de alguma forma? Olha, a criança em si, se for um trabalho, vamos supor que é um trabalho, sei lá, o cara ser próximo. Tá? E aí o mendigo da rua foi lá e tomou a cana do Exu. É o mendigo da rua. É o homem que não tem sabedoria. Ou já teve muita sabedoria e usou ela errado. E o rei está lá. Uma criança, ela tem todas as proteções divinas. Agora, o sem vergonha, aí é outra história. Aí o cara vai ficar chateado. Se o Exu tiver de mau humor no dia... Você tá de mau humor. Aí fica chateado. Agora, eu também não aconselho, hoje em dia, né? Tá tendo essa mudança de visão de não sujar as ruas. Para que isso mesmo não aconteça? Tá? Então, você pode manipular aquela energia ali, porque também não precisa ficar 24 horas. Mais do que isso, tu deixa lá, depois tu despacha. Não precisa deixar na rua. Só se é um trabalho que a entidade falou, ó, tem que ser na encruzilhada, que aí precisa daquela energia, precisa de todo um ritual ali para ser trabalhado do que tu pediu. Caso contrário, o Exu vai falar, bota ali, a gente dá um jeitinho, resolve, dá tudo. A manipulação é fácil. E como que funciona isso? Vamos supor, deixa o trabalho ali, como que é absorvida a energia do trabalho? Tem muita gente que, eu já vi entidade pedir para fazer uma comida. Aí vai lá, compra os ingredientes, faz os ingredientes, deixa lá, o Exu come aquilo. Não, como é que eu funciona? só vou usar energia. Se tu puser ali... Dá um exemplo de um padê, você toca mais fácil. Um padê. Tu fez um padê de dendê. Pra que serve um padê de dendê? Esquentar. Ai, tá vendo esses médios? Tá pedindo padê. Então, a farinha, ela vem da onde? Ela vem da terra. Sim. Então, você já tá usando esse elemento. Aí, para dendê, não é pra esquentar o negócio? Então, você vai fazer o teu pedido ali. A tua energia, o teu pedido tá ali. Tá? Então, eu vou utilizar um pouco daquela energia de terra, um pouco daquela energia de fogo, mas o que tu pediu, eu vou trabalhar. Rápido, isso é muito... Não precisa de horas, muito tempo, não. Se arreou, eu tô ali olhando. O que é que tu quer? Isso, mas eu preciso um pouco dessa. Aí eu quero um pouco dessa energia também, deixa eu ver o que tu pediu. Pediu isso, tá, vou fazer. Não precisa mais do que, não precisa apodrecer. Não há essa necessidade. Mas quando faz, vamos supor, a pessoa não sabe, né? Vai fazer, fala assim, nossa, meus caminhos estão todos fechados. Ela não foi no centro nem nada. Mas aí ela pega e começa lá na casa dela a lembrar, fala, não, mas esse elemento aí, esse elemento aquilo, faz e chama. Não corre o risco dela atrair alguém que não é a pessoa certa? É por isso que eu sempre digo, você só vai acender vela, tu só vai chamar quando tu conhece. Todo mundo quer acender vela na... Onde é que eles querem acender vela lá no programa? Todo mundo quer acender vela pro seu Exu. Você sabe conhecer o Exu? Não. Então, como é que tu vai Você é médio? Não. Você é médio? Não. Tu vai no terreiro? Não. Mas eu quero acender vela pro Exu. Vai. Tu só vai atrair porcaria ali. E o Exu mesmo não vai vir. Então, tem que saber para quem tu tá acendendo a vela, tem que saber manipular a vela, tem que saber pedir.
É aí que o cara que tu chamou vem. Agora tu vai lá e põe a vela, ó, e chuta aí, ó. O Jorge vai dizer, tá bom, amanhã volta. Independente do local também, né, seu Trancão? No cemitério, mas eles têm que primeiro pedir autorização pro porteiro. E no cemitério é pior ainda, né? Tu tem que pedir um monte de autorização pra entrar e tal, pra sair bem, não sair bem. Então só vai acender no cemitério ou em qualquer lugar se tu conhecer quem é que tu vai acender. Vou chamar esse. Aí tu conhece, tu sabe a força, tu sabe a energia. Senão não faça isso. Vai rezar e tudo dá certo. Mais fácil. Mais fácil. Mas ainda sem conhecer também, seu Franco. Se eu passo na encruzilhada e eu quero saudar alguém, eu vou lá, passo, tô saudando. Não, a encruzilhada tem um dono. Toda encruzilhada tem um dono. Então tu quer passar na encruzilhada, ó, salve o dono da encruzilhada, dá licença. Vai embora. Não corre o risco de grudar algum egum perdido e depois ter que tirar no outro lugar? A tua fé aí vai manipular tudo isso. Se eu passei na encruzilhada só pra tirar uma com a cara do Exu que tá lá, ele vai mandar uns dois atrás de tu. Agora, se tu passar com respeito, salve, dá licença, vou passar, ninguém mexe com tu. Exu tem palavra. E Exu acredita muito no respeito. Respeito é respeitar. Não cumpriu com a palavra, eu não cumpro com a minha. Por isso que eu sempre digo, se eu faço, eu faço. Se eu não faço, eu não faço. Eu não falo que faço o que eu não vou fazer, porque eu tenho palavra, eu sou companheiro. Até o final. Entendeu? Muito. Muito bem. Muito bem. Os Exus poderiam, mesmo de outro plano, exercer alguma força para conhecimento e doutrina sobre o médium, para forçar o médium a entender mais, a conhecer mais? Tem médiuns que têm essas faculdades mais abertas, então o Exu fica irradiando ali, passando a música, ele vai direcionando aquele médium para ele chegar onde ele precisa, onde ele pode. E aí eu pergunto... A povo acha que só a direita pode fazer as coisas, né? É verdade. Qual a diferença entre direita, esquerda, cima, baixo, frente e trás? Luz e escuridão, alto, baixo. Para ter alguém lá no alto, tem que ter alguém lá embaixo, para limpar lá embaixo, para mandar o povo pro alto, não tem? Tem. Então, se não tivesse o lá embaixo, não teria lá em cima. Olha, esse barulho que vocês estão ouvindo aí de fundo é a igreja aqui do lado, tá? Opa! É que o pastor ali fala um pouquinho alto. Deus não escuta, né? Tem que falar alto. Perguntar uma vez pra ele se Deus ele era surdo. Vou aproveitar esse gancho aí. Vou perguntar pro seu Tranca. Tem uma pergunta sobre isso, que é como que do astral, do trabalho dos Guardiões no astral, vocês veem toda essa segmentação religiosa que existe aqui no plano físico. Tem necessidade disso? Ou é esse movimento de tentar unir tudo positivo? Qual é a visão dos Exus e dos Guardiões pelo astral? Unir tudo é muito positivo. Mas tem muitos falsos sacerdotes por aí hoje em dia. E esse último portal que abriu aí no lado de lá veio para resgatar esses falsos sacerdotes. Para desvitalizar esses falsos sacerdotes. Tem muita gente enganando muita gente, tem muita gente falando que não é. E tem muita gente carente de uma palavra. Olha, eu tenho uma crente que vai lá no terreiro, ela chegou lá, não acreditou em nada, claro, né? Mas ela foi lá. Aí, eu fui lá falar com ela. Eu fui lá, conversei, o outro Exu foi lá, conversou também um pouco. Aí no dia seguinte, já estava no terreiro de novo. E cada vez que ela fala comigo, ela fala que o Criador lhe abençoe. Eu falo, ela tá certo, muito agradecido. Então, por que eu não posso falar? Aonde que está escrito? Quem foi que nenhum guardião falou para mim que eu não podia falar? Que o Criador, então tá bom, foi ele que criou tudo, tanto o alto e o embaixo. É o mesmo, né? É o mesmo para todos. É o mesmo cara para todo mundo. Só muda o nome, né? Então, mas esses falsos sacerdotes vão ser desvitalizados pelo trono da fé. Logo, logo.
vocês vão ver muita mudança. Boa. Cada um, seu Tranca, tem um tempo de seu desenvolvimento. Existe a possibilidade das pessoas de uma pessoa, mesmo tendo um preto velho, pombogira, caboclo, trabalhar somente com Exu, não receber, não desenvolver o resto, ficar só com Exu, por algum motivo? Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você tem 2 pernas, não tem? Uhum. Pra que você vai usar uma só? Se você usar uma só, o que acontece? Acabou. Aí, então. Boa. Cai, né? Então, tudo tem os 2 lados, tudo. Então você tem que utilizar da energia dos 2 lados, para que você tenha o equilíbrio. Os 2 lados é o equilíbrio. Se usar um só, desequilíbrio. Seu Tranca, o senhor falou agora dessa parceria. É legal falar também como que é a parceria entre os Exus e as pombagiras, como funciona isso no astral, já que ambos trabalham no denso, como que é isso? Olha, o trabalho delas, nós vamos pôr assim, Exu, a energia de Exu trabalha o lado de fora, a energia de pombagira trabalha o lado de dentro. Então, a partir, como é que você vai ter força para ir buscar uma coisa se você não desejar aquilo? Uhum. Você precisa desejar, certo? E a grande esquerda da Umbanda, ela se completa. Um depende do outro. Por quê? Para você desejar, você precisa pensar em alguma coisa. Aí entra o trono das intenções, que é onde trabalha os Exu-Mirim. Tá? Aí você pensou, na hora você deseja aquilo. Eu penso, eu quero. Só que eu preciso de força para ir buscar. É onde Exu entra. É um triângulo, não é? Então, um completa o outro. Tá? Elas trabalham igual a gente trabalha, só que com o mistério delas. Mas legal. Como se fossem também soldadas dentro da criação que vão lutar, vão brigar, vão proteger e vão atrás do que é necessário para que elas conserte ou desconserte, depende da situação. Legal. Elton? Tem uma pergunta aqui que eu já ouvi várias vezes também, seu Tranca. Eu estou pegando as perguntas e conduzindo, né? Todas vão ser respondidas. Às vezes eu não cito o nome das pessoas, mas todas estão sendo respondidas. Se o médium tem dificuldade para encontrar um terreiro sério, ele pode se desenvolver em casa, desenvolver na mediunidade e trabalho mediúnico sozinho? De incorporação? Não. Por que não? Um terreiro, uma casa, ela tem toda uma energia preparada para um combate, às vezes, de um espírito obsessor que entra ali. E os caras são bons, eles sabem até riscar um ponto. Ele pode não riscar igual o meu, mas tu dá a pemba lá na mão do que o baú, ele risca alguma coisa. Aí ele chega lá falando que ele vai trancar a rua, mas ele acerta, não pensa que eles erram, não. Ele acerta, ele chega lá na tua vida e tu acredita. Só que aí começa, me dá uma oferenda hoje, uma oferenda amanhã, porque ele precisa dessa energia, senão ele não se sustenta ali. Então ele começa a pedir oferenda, aí ele vai falar pra tu que a mulher do vizinho tá olhando pra tu e o vizinho já tá demandando, aí ele começa que a mulher, porque ele já viu o teu caminho, então ele já sabe que tem uma mulher que é tua vizinha, que é o marido, aí ele começa. E aí tu vai acreditando, porque já deu certo o que ele falou. E aí ele falou até que a mulher era mais assim, como é, gordinha. Aí tu fala, pô, não é verdade que a mulher lá do lado é... Pronto, tu acreditou no cara. E é assim que ele trabalha. Só que Exu não precisa de oferenda toda hora. Não precisa de oferenda toda hora. Eu utilizo meus mistérios fácil, não preciso de muita coisa. Mas o cara precisa, né? Ele necessita daquelas energias. Aí o cara não sabe nada. Ele falou, eu vou desenvolver. Como é que você vai desenvolver? Você não tem uma energia preparada para combater aquilo. Aí você vai começar a tua vida a virar de ponta cabeça. Mas o povo vai começar a te procurar, porque vai acreditar no que tu tá falando. E aí tu começa a enrolar a vida do povo. E aí a coisa cresce até tu cair de vez. Então,
é lugar de começar numa casa onde tem toda uma energia preparada para isso. Eu vou começar sozinho, dá certo? Não, vai dar problema mais tarde. O senhor falou quiumba, o que seria quiumba? Ó, quiumba pra mim é uma evolução de obsessor, tá? É mais ou menos assim que eu acho que é os quiumba. Quiumba é o quê? É aquele cara que incorpora o terreiro, vem no chão e fala que eu tô na rua. Seria esse que vai na igreja, dá aquele show todo. É os caras que vão na igreja. É eles que estão lá, mandaram lá pra vida do cara, o cara se grudou nele. Que aí ele fala que é um Exu. Aí ele vai lá e fala que é o Exu, caveira, que ele é o Exu não sei o que, que ele é o Exu não sei o que lá. Mas o quiumba ainda tem chance na vida. Um dia. Tá vendo? Quiumba vai pra igreja. São devotos. Porque quando ele começar, porque ele não tem o discernimento do bem e do mal, ele não tem, ele faz. Porque ele ainda está muito com instintos terrenos. Ele ainda tem a raiva do cara que matou ele tem a raiva da mulher que largou dele, ele tem as raivas. Esses quiumbas são que ficam trabalhando em alguns terreiros? Como que é isso? Então, aí tem uma vertente da religião africana que doutrina esses quiumbas. Tá? Que os Exu que estão lá vão doutrinar, vão utilizar esses quiumba para trabalhar para eles. Tá? Então, nesse trabalho em prol do outro ser humano, é que esse quiumba vai evoluir. Aí ele vai virar um dia Exu Palã. Exu Palã vai para Exu Espadado. De espadado batizado, de batizado coroado. Aí você já pode receber uma missão de abrir uma casa, de doutrinar pessoas, essas coisas todas. E se as pessoas estiverem indo numa casa, sei lá, o médium está indo numa casa, e de repente nessa casa se trabalha com quiumba. Não são, como você falou, que risco ponto lá, mas são quiumbas, não são o espírito. Como que ele vai discernir se é quiumba ou se é realmente orixá, se é entidade? Vai de como o dirigente da casa vai direcionar essa energia e explicar os médios com o que eles estão trabalhando, porque o médium, para trabalhar com quiumba, ele tem que ter uma conduta forte, ele tem que ter uma cabeça forte, porque senão ele toma também, porque ele ainda não sabe, ele ainda está ali, ó, eu vou para cá, eu vou para lá, tá? Então cabe muito as casas que trabalham com eles, é o dirigente, o chefe ali da casa, o Exu chefe, coordenar bem isso e explicar isso tudo para esses médicos. Senão o médico se perde. Não sabe o que está acontecendo, ele está acreditando numa coisa que não é aquilo. Tá? Mas eles bem doutrinados, eles fazem um trabalho bom. E se eles vão numa casa, vamos supor que não seja uma casa proposta para... O dirigente é torto. O médium, através da força da vontade, ele pode ajudar esse... Pode. Você tem esse poder. Tá? Então, você consegue. Evoluiu. Você consegue. Entendi. E os trabalhos nos terreiros de Umbanda, os Exus, todos eles são coroados já ou batizados? Batizados, coroados. Todos eles já são. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu estava guardando o seu tranca. Lá vem bom você tranca. O que o senhor poderia dizer sobre os cortes que são realizados como oferendas para os Exus? São realmente Exus que ali atuam ou somente quiumbas disfarçados? Respondendo essa onde isso daí. É assim, ó. Vamos voltar lá no orixá Exu. Exu é vitalidade. Para o ser humano, o que é vitalidade? É o sangue. Né? É uma energia poderosa, tá? Mas para o orixá Exu, ele não incorpora. Ele não nada. Mas hoje já estão mudando a história. Agora, para os Exus que já estão passados, coroados, essas coisas, na Umbanda não tem essa necessidade. Tá? Não há necessidade do corte, porque nós não trabalhamos com corte. Mas para as outras vertentes, ainda é necessário o corte.
E é um obsessor que virou quiumba que tá evoluindo para Exu. Ele que vai lá receber o pagão, esse tipo de Exu. Porque o coroado já não vai. Não tem a necessidade de... Não tem a necessidade dessa energia. Quando você trabalha com o orixá, Exu precisa dessa energia, mas na Umbanda não se trabalha com o orixá. Não, porque na Umbanda não se trabalha com o orixá Exu. Se respeita o trono, mas não se cultua o orixá Exu. Se cultua os Exus de trabalho e os guardiões naturais e o superior. Você ia falar alguma coisa, Peterson? Eu ia perguntar pro seu Tranca o seguinte: se a pessoa é demandada por um médium que trabalha com esses Exus que precisam de corte e alguém faz algum trabalho negativo contra essa pessoa, ela consegue desmanchar esse trabalho sem o corte ou ela precisa do corte também para desmanchar? Não, ela consegue sim. Sabendo trabalhar, ela consegue sim. O Exu batizado consegue desmanchar sem precisar do corte. Consegue. Existe hoje, dentro da Umbanda Sagrada, outras energias também que você corta isso. Então consegue sim. Tem mais perguntas, Elton? Tem mais 3 perguntas. Eu respondi a 30 que você falou? Exato. É fácil, vai uma outra. Aqui é mais fácil que lá na rádio, né? É, daqui já tá separado, eles já separaram tudo para mais fácil pro senhor. Lá não, como é ao vivo, tem que desfazer a minha pergunta toda para tentar explicar pro senhor. Aqui já tá tudo pronto. Mais fácil. Mais fácil, Mais gostei fácil. mais. Assim, É mais fácil, né? Você foi direta, né, PH? É mais interativo, né? É, exatamente. Mais interativo. Quando o senhor quiser participar, o senhor só avisar a gente. Não, não faz isso não. Vou vir com umas histórias pra contar. Olha, daqui a pouco... Que legal. Vem sim, seu Tranca. Daqui a pouco vocês vão fazer pergunta aí pra todos os Exu, que ele vai trazer todos. Sem problema. Tá os companheiros, cada um pergunta com um companheiro. Aí, ó. Ah, Ótimo. Ótimo. viu? Eles gostaram, deu. Viu? Claro. Opa! Com certeza. Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Leia, seu Tranca, porque é uma pergunta um pouco confusa, tá? Vamos lá. Laroie, salve a sua força, caro senhor Tranca-ruas. Participei da assistência por um bom período na década de 90. Fui em 2009 ao terreiro fazer uma cirurgia espiritual e quando eu cheguei na casa, o senhor Capa Preta se aproximou de mim e incorporou muito furioso, porque fizeram coisas erradas. Aí eu fui num outro centro, simples, pequeno, onde eu fiquei algum tempo. Essa casa teve problema e fechou. Não tenho encontrado uma casa que me passe a confiança. Dá a impressão que os terreiros perderam a pureza como perdeu-se nas igrejas evangélicas. Tudo virou um mundo de negócio, de status, muita palhaçada. O que eu faço com a minha mediunidade e os guias que estão comigo? Como que eu posso encontrar uma casa em paz e eu posso encontrar paz? Ou eu posso apenas rezar na minha casa? Muito obrigado, salve a sua banda, salve suas forças, grato. Ó, moço, Angela, você vai encontrar. Eu sempre falo para as pessoas que escutam, como é que você sabe que a casa é boa? Quando você vê a conduta do dirigente da casa. Eu acho que esse é o primeiro ponto para tu saber se a casa é boa ou não. É a conduta do dirigente. Porque eu escuto cada coisa, eu escutei que tem dirigente que casou com o Exu, casou com a Pombagira, o Exu casou, foi um mau casamento lá, não é, moço? Que casou todo mundo. Tem um aí que o dirigente precisa casar com 7 Pombagira ou é a mulher que precisa casar com 7 A mulher precisava casar com 7 Exu. É. E casou. E casou. Nossa. Curado. Nossa, você não sabe o que eu escuto, moço. É, não tem ideia. Então, acho que é a primeira coisa. E aí, quando nós falamos das condutas que o dirigente fazia a mulher pagar as contas. Ah, é. Então, tem muita coisa. Então, acho que a primeira coisa, quando você vai numa casa, você tem que conhecer a conduta do dirigente. Tem aquele dirigente também que obriga os filhos a beijar o pé. Aí tem um menino que quer beijar o pé do meu cavalo. Porque é assim. Vai. Tem que beijar o pé do dirigente. Tem que ir lá, lavar e beijar. Quando começa, gira e quando termina, gira. E se ela estiver de mau humor, não beija, aí você tá amaldiçoado. Nossa.
Verdade. É verdade, o menino ele acha que a minha mãe não quer deixar ele beijar o pé dela porque ele não é digno. Ele falou. Ele falou isso, ele falou. Digno. Como que ele estava se sentindo mal porque ele se sentia não digno de beijar o pé É dela. um menino que frequenta o centro, não. Foi, verdade. Nossa. Imagina, é melhor ver a conduta primeiro do dirigente. Olha, você não vai encontrar um dirigente que é um santo, ele não estava aqui. Mas a conduta dele, dentro da casa dele, como ele comanda os filhos dele, tá? E a vidinha dele também, né? Um pouco lá fora, de repente. Né? Então eu acho que isso é o primeiro ponto para você conhecer. Não, a casa trabalha. Bom, honestamente, né? a casa trabalha bom. Se não, se você começar a ver essas coisas aí, ouvir umas coisas meio estranhas, já sai, fica rezando em casa, que você vai ser mais feliz, ninguém vai te atrapalhar, e segue a caminhar. Uma hora você encontra uma casa, seus próprios guias vão te empurrar para uma casa. Tá? Mas cuidado com as casas. Hoje tem muita gente que tá doido. Seu Tranca, uma vez ele ouviu de uma pombagira, pediu pra ele rezar, falou que ele tinha que rezar. Foi, a pombagira mandou rezar. Ela falou pra mim, seu Tranca, o senhor reza pro namorado, não, pra a menina dela arrumar um namorado. Foi, eu não falei nada, eu fiz as coisas andando. Porque... Foi lá e pegou cartola. Foi, eu fiz a cartola, né? Foi, eu saí de cartola, foi melhor. Foi. Aí eu fui pra... Eu já vi, seu Tranca, em terreiro, entidade receitar remédio de humano pra tomar também. Aliás, eu vou falar na rádio que eu escutei. Que o guia mandou tomar remédio de gente, o guia era médico. O acabou esse remédio, aí receitou e falou com o guia. Aí comprou como na farmácia? O Exu pediu Então, olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu acredito na humanidade. Acredito. Eu acredito no viver. Eu acho que cada um na Terra tem essa oportunidade e tem que aproveitar ela ao máximo. Porque você tá aqui, você paga as suas coisas, mas também você tem que ir, né? Se divertir. Senão não tem graça. Pelo menos tem graça. Então tem que fazer certo. É tão fácil fazer certo. Aí vem aqui e complica tudo. Mas eu ainda acho que vai ficar todo mundo bonito. Acredito nisso. E o seu Tranca cavaleiro. E eu cavaleiro. Larô Exu, salve seu Tranca-Rua. Seu Tranca, seguindo essa linha da pessoa que foi na casa, tem uma pessoa que mandou a pergunta falando assim, olha, é bem leiga, talvez já tenha até sido respondido, mas como que ela pode iniciar na Umbanda? Ela chega lá, fica no cantinho, ela tem muita vontade de conhecer, mas ela ainda tem muito preconceito. Né? E ela acha, eu chego, fico quietinho no canto, vou pedir orientação. Como que seria a saída a primeira vez na Umbanda? Ela queria orientação porque ela não sabe o que fazer. Olha, a obrigação de uma casa é, quando você chega lá, primeiro, você tem que ser bem tratado e as pessoas têm que acolher você, porque, de repente, você é uma moça dessa, que não sabe nada. Tá? Então, vai ter que ter alguém ali para te orientar. Olha, você faz assim, é o guia tal... Você vai lá pedir isso, tá? E aí a coisa vai acontecendo, ela volta uma outra vez, tá? Mas a casa tem que ter alguém para orientar as pessoas que entram. Todas, né? Todas. Tá? Ó, vou dizer, meus médicos que estão lá, eles já sabem. Fez fofoca, fez disse e me disse, falou que não ia, eu mesmo incorporo, seja a gira que for, e levo ele para fora. A porta da minha casa está aberta para quem quiser entrar, mas também para quem eu quiser pôr para fora. Não tem, porque se eu tiver que incorporar para resolver um problema desse, o médico sai da casa. Mas nem que eu fique sozinho lá, não tem problema. Eu toco. Porque senão não dá certo, moço. Tem fofoca, tem... inveja de médio para médio mais velho para mais novo. Então eu já avisei, toda vez eu aviso. Começou a fofoca, história que não tem que ter lá dentro, eu incorporo
e levo o médico pra fora e falo pra ele, procura outra casa, porque aqui tu não fica mais. E acabou. Pode falar que eu sou Constrangedor. constrangedor. Não confunde de ninguém não, moço. Eu sei. Eu não vou chamar ninguém lá no cantinho pra falar, ó, você fez errado. Não. Eu vou falar na frente de todos os médicos que estão ali. Eu vou esperar a assistência ir embora e eu vou pegar os médicos e vou falar, ó, tu tá fora por causa disso. E se eles acharem que é constrangedor, eu falo o seguinte, tu tá fora. Se perguntar por que eu te constranjo. Tá bom. Então, não tem que ter. Dentro de uma casa, ou todo mundo é irmão de fé, ou então não é. Verdade. Tu é irmão de fé, tá lá um pra ajudar o outro. Tá lá, tem que estar lá um pra ajudar o outro. Porque também se um não ajudar o outro, não funciona. E se a casa também, tu entrou numa casa e nada aconteceu de bom na tua vida, procura outra casa porque essa também não serve. Não tá servindo pra tu, vai pra outra. Então, médio de casa tem que estar com a vida caminhando bem. Porque essa história de que santo de casa não faz milagre é mentira. Faz sim. Se souber pedir, souber fazer, tudo dá certo. Então faça direito. Esse é o que eu digo dentro da minha casa. E vai ser assim até o dia que eu cuidar daquela casa. É quem não gostar. Vai da casa, né? Não é? Sinto muito. Sinto muito. É isso. Um beijo e um abraço. Não, sem beijo. Se for mulher, sim. Se for uma mulher bonitinha, né? Quem encontra dificuldade depois das leis do universo, Exu também faz caridade. Ô Lua, ô Lua, ele é Gente, eu vou passar a última questão aqui para ele. Se vocês quiserem, depois tiver algum comentário, alguma dica, se o seu Tranca podemos continuar. Não. Vocês querem passar a última de lá? Se ele quiser fazer um comentário, eu vou... Então, o Elton passa aqui para os senhores. O moço tem que ir embora já. E aí, se eles tiverem algum comentário ou passar uma pergunta, eles passam lá também. Gostei da palavra. A última pergunta, seu Tranca, é do Diego Damasceno. Ele está perguntando para o senhor comentar o que o senhor acha das incorporações de orixás em médiuns, tendo em vista que a energia é sutil e o veículo de vibração não encontra um receptáculo. Essa parte da energia dos orixás, os médiuns recebendo orixás, que tem casa que não trabalha com isso. Como é que funciona isso? Tem lá o orixá maior, né? Tem a tela planetária, tem o orixá maior que sustenta um monte de orixás naturais, de seres naturais, de espíritos naturais que trabalham na realidade daquele orixá. Certo? São esses espíritos naturais que vão ser o orixá individual de cada médium. Então, o outro é filho de Ogum. Não é o orixá Ogum, é a energia desse espírito que emana ali. Tá? Então, o que acontece? Quando tem a incorporação, é esse orixá natural que chega no médium para fazer essa rápida incorporação. Por isso que a orixá não fala, não, natural. Ele não tem visão alguma de terra. Por isso que também o pessoal fala que quando incorpora um orixá, a mente fica vazio. É um vazio por quê? Porque não tem, não é um guia que eu penso, eu falo, eu faço. Não tem. Então por que ele vem, o orixá natural? Para sustentar, porque ele vem com a energia do trono maior. Então, a gira de Exu chama todos os Ogum ali, eles abrem o mistério deles dentro do terreiro, e aí todo mundo trabalha, feliz, dando risada, e você não precisa ficar tão atento a tudo que acontece. E no caso disso, não é tão interessante isso, eu ainda não tenho nem essa pergunta, mas é legal. Imagina de Exu, trono sustentador de Exu, Ogum. Certo? Se o pai de santo, o exemplo, o dirigente, ele chama, por engano, vamos supor, Nanã. Então, mas aí a energia fica assim, né? Então, aí o que acontece? Isso desequilibra, gira, os Exus, eles não vão trabalhar. Não tem a mesma energia de que você precisa de algum que vencer demanda, a força, a vitalidade do Exu, aí já vai ficar
meio O caminho. Exu ele incorpora, na verdade, só que ele não vai conseguir o 100% de aproveitamento do trabalho dele. Justamente. Tá me olhando? Tô aprendendo. Tá me olhando? Vocês querem passar algum comentário daí? Eu vou comentar até o nome dos ouvintes depois que participaram com a gente aqui. Bacana. Emerson. Seu Tranca, eu queria saber um pouco sobre, acho que é uma dúvida legal, sobre como funciona também nessa parte mais das ruas. Porque eu já li em alguns lugares que cada rua tem seu guardião, ou um grupo de guardiões, e bairros, e cidades. Você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, ó, cada encruza tem um dono. Tá? Tanto as de Pombagira, quanto as de Exu. De Exu Mirim é mais difícil de achar aqui, né? Então eles ficam ali no trecho mesmo. E o que eles fazem ali? Eles recebem os pedidos, eles estão guardando. Por quê? Porque o que tem de ego e obsessor nas encruzas é de monte. Porque eles estão ali para tentar pegar energia de quem vai lá oferendar. Tá? Então esses guardiões estão aí para isso. Eles tomam conta daquele, porque assim, ó, a encruzilhada que tem aqui é igual no astral. Então quando tu vai lá arrear um ponto de força, a outra já abre, porque a energia tem que passar. E é aquele guardião que tá ali naquela encruza que vai fazer acionar isso para chamar lá o cara que está recebendo. Então eles estão ali para isso, eles estão ali para guardar mesmo. Eles guardam cada ponto de força, que é as encruzilhadas, para receber ou enviar alguma coisa. Essa é a função dos guardiões das encruzas da rua. E tanto assim nos pontos de força de qualquer entidade, né, senhor? Onde o senhor falou no caso de um Oxóssi, oferenda Oxóssi. Não esquecer de Mas aí é o guardião da mata. Então, o guardião da mata, que faz a mesma finalidade que o guardião da Ele rua. guarda os pontos de força. Exatamente. O povo que está na rua guarda os pontos de força. E cada encruzilhada é um ponto de força no planeta. Sim. E o ponto de força maior é lá na Camonga Pequena. Emerson. Entendi, muito legal. Larô Exu, salve seu tranca-rua. Eu queria fazer uma pergunta polêmica pro seu Tranca. Vamos lá. Seu Tranca, o senhor sabe que há alguns bons anos atrás teve um senhor que escreveu um livro aqui no Brasil chamado Aloysio Fontenelle, e esse senhor comparou os Exus aos demônios da Goécia. Não me pegou. O que o senhor tem para dizer pro pessoal que ainda acredita Eu nisso? quero dizer o seguinte: demônio é não nascido, Exu é nascido. Primeira coisa, demônio é espírito ancestral, o que não é Exu. Por que tem essa correlação? Porque antigamente esse cara copiou lá atrás, teve essa relação entre nomes de demônios com Exus. Por quê? Porque eles recebiam entrega também no ponto de força do cemitério. Aí acharam que tudo é Exu. Então os coitados dos demônios viraram Exu, que nem são Exu. E os Exu viraram demônio. E os Exu viraram demônio. Foi uma troca de local. A cor que eles utilizavam eram as mesmas que a gente utiliza. Dá uma energia diferente, mais ou menos diferente, mas eles nunca tiveram corpo assim, que nem vocês, que nem eu, que um dia nasci, vivi. E não incorpora, né, senhor? E não incorporo assim, né? Vem lá o demonião. É bem assim. Entendeu? Teve um caso aqui, só pra valorizar isso, eu conheci a pessoa, tá? E ela falava pra gente que ela incorporava a Lilith e o marido dela incorporava a Lúcifer. Nossa. Tanto é que eu falei até, marca uma consulta pra mim, né? Deixa eu falar direto com os homens ali, né? Resolve. E o pessoal acredita seriamente nisso, de incorporar demônio. Isso que é uma outra história. Um outro dia. Não tem nada a ver com Exu. Não tem nada a ver com a religião, né, seu Tranca? Nem com a religião. Ô, seu Tranca, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando o gancho, deve ser uma pergunta que o senhor deve estar cansado de ouvir. Exu Lúcifer, tem alguma ligação aí com
O capiroto. O capiroto. Que é o Lúcifer que foi lá. Então, o trono de Lúcifer é uma história muito complexa, porque é um trono que está bem lá embaixo mesmo, tá? Porque ele caiu em tentação, fazer o quê, né? Então ele preferiu ficar lá embaixo mesmo, mas ele não incorpora na Umbanda, entendeu? Existe uma linha que faz mais pouco, assim, sabe? Mais ou menos, trabalha com esse mistério, mas não tem nada a ver, Lúcifer, Exu. Daí eles utilizam o nome, mas são os médios antigos que queriam apavorar o povo. Então falavam que estava com Lúcifer, estava com Beuzebu, estava com esse povo todo aí. Aí o povo ficava com medo e acreditava, né? Mas assim, Lúcifer mesmo, ninguém incorpora. Tá certo. Elton, da minha parte... Vou só falar o nome dos ouvintes agradecendo, né, que mandaram perguntas, todo mundo que contribuiu para esse podcast. Isso? Podcast. É isso. Gravação. Ah, tá. Então, eu vou agradecer ao Renis Ramos da Silva, que trouxe várias perguntas para a gente, o Lucas Henrique Faria, que também trouxe várias perguntas inteligentes, o Varley, o Márcio Martins, a Eliane Granado, o Tomás Pelanza, a Kátia Renzi, o João Carlos, o Arqueângelos Micael, o Emmanuel Garbaldini. Foram todas pessoas que trouxeram muitas perguntas inteligentes, perguntas interessantes, a Carolina Alves, o Pedro Moreira, o Hamilton Medeiros, o Diego Damascenos, o Thiago Nuzzi e o Rodrigo, que também trouxe uma pergunta bastante pessoal, falando da mediunidade dele, servindo para a gente aqui de exemplo. Agradecer a todos eles que mandaram essas perguntas através do Facebook. Espero que a gente ainda volte a ter outros programas aqui com o Seu Tranca, falando aos 4 cantos da terra aí. E se alguém também quiser conhecer o Seu Tranca pessoalmente, vamos no templo lá. É só ir no templo. Vocês são convidados também, viu, meninos? Opa! Os de São Paulo do Rio Grande não vai conseguir chegar, né? Vamos dar o ar da graça. Eu vou a São Paulo, vou visitar o Seu Tranca. Quando tiver em São Paulo... Ainda porque... Mas eu vou lá embaixo ainda. Eu já tive vários convites para ir lá embaixo onde ele mora. Já, Seu Tranca logo mais, ele já recebeu um convite também para ir para a Argentina para falar. Olha. E é interessante porque muita coisa que o Seu Tranca falou aqui também, a Mãe Gladys montou um curso de Exu fantástico, explicando assim detalhadamente, né? E é interessante porque se as pessoas quiserem saber mais também, o Seu Tranca está lá no terreiro e ele orienta demais, né? Eu falo que é o arquétipo do Exu professor, porque o que a gente aprende com ele... Se ele tivesse livre, ele seria professor universitário. É o próprio Mercúrio, né? Nossa, é verdade. A parte, muita gratidão. Vamos esperar o Seu Tranca agora fechar com a gente aqui. Eu quero só deixar o seguinte. Eu gostei muito das perguntas, por mais que vocês não trabalhem com banda, as pessoas que perguntaram, eu achei que vocês têm uma visão muito boa, não tem uma visão até tão perturbada como alguns umbandistas têm. Então, espero que vocês passem isso, o que vocês sabem também, passem para frente, vão falando, que é para quanto mais gente entender, melhor o planeta vai ficar, melhor as pessoas vão viver e melhor a Terra, né? Esse planeta aqui vai ficar. Então, não guardem nada. Conhecimento não é para ser guardado, conhecimento é para ser passado. Cada um passa do seu jeito, mas conhecimento não é para guardar, é para passar. E obrigada a vocês me escutar, né? Seu Tranca, a gente que tem que agradecer aqui, é muita gratidão estar com o senhor, estar falando conosco, o senhor ter dado esse espacinho aí para vir falar conosco e esclarecer essas dúvidas. É gratidão da nossa parte, muito de coração. Laroie, Seu Tranca. Laroie, Seu Tranca. Se o senhor quiser voltar, o senhor é bem-vindo. O senhor me ensinou muita coisa, pode ter certeza. Laroie. Obrigado, Seu Tranca. Laroie pro senhor. Se o senhor quiser voltar, é bem-vindo ao nosso programa. Deixa o pessoal escutar. Vamos ver os comentários, Vamos ver o que eles vão falar e eu voto.
Certeza. Pô, já volta com a falange inteira. Será muito bem-vindo. Meninos, eu vou sair correndo. Vou dar um abraço aqui no seu tranca. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado, Boa noite. gente. Boa noite, obrigado. Alaroeixo, Amojo